Olá, famílias! Chegamos hoje na última etapa do nosso curso sobre o After Schooling. E para essa última etapa, né, que eu idealizei assim com muito carinho para que as famílias pudessem ser novamente protagonistas da condução da educação dos filhos, eu vou trazer um tema que é bem oportuno, que é a via de mão dupla. Então, hoje eu quero que vocês busquem aqui junto comigo uma reflexão um pouco mais profunda sobre a questão do after schooling. Então, eu vou contar para vocês como que isso se desdobrou também dentro da nossa casa, para que vocês façam essa reflexão e tenham ainda mais pulso, né, mais constância, mais força, mais virtude para colocar realmente em prática esses ensinamentos que a gente trouxe até aqui, ok? Então, nessa primeira aula, eu queria falar para vocês sobre como a gente estava vivendo. Se a gente vivia ou apenas sobrevivia. Então, o que eu vou contar para vocês? Eu quero que vocês voltem comigo a um tempo atrás, onde a gente não tinha o conhecimento do after schooling, como que era a nossa vida antes do after schooling e o que o after schooling nos trouxe, ok? E é isso que eu desejo para as famílias de vocês também. Então, assim, antes do after schooling, como que era a nossa realidade aqui, né? A realidade da nossa casa. Dois adultos que trabalhavam fora, né? Na época eu gosto até de falar, né? A gente morava em apartamento justamente porque era só passar a chave no trinco e não se preocupar com mais nada que acontecia fora de casa, porque no nosso entendimento, qual que era essa rotina familiar, né? Dois adultos que trabalhavam o tempo inteiro fora, crianças que ficavam sob o cuidado da escola ou de atividades extras, e que no fim do dia a gente chegava em casa todos assim exaustos e vivíamos com uma migalha, uma sobra de convivência, né? E daí geralmente a gente tá lá, fim do dia, jogado no sofá, comendo qualquer coisa, porque como trabalhava fora de casa, né, todos, não tinha assim esse esmero com alimentação rotineiramente, né? Então, final do dia, pedir alguma coisa fora e era isso, né? Ou então na tela do celular, enfim. E daí, nos finais de semana, como que para compensar essa rotina assim desordenada da semana, como eu falei, apartamento, passa a chave na porta, então vamos para um passeio, vamos fazer esse tipo de entretenimento para compensar uma pequena viagem, enfim, né? Não que a gente não goste de viajar, mas isso era a rotina. Final de semana, vamos aproveitar o que a gente não conseguiu fazer durante a semana, né? Esse era o bolo, né? Era a vida que a gente imaginou que seria o normal e parecia ser o normal, né? E daí, quando que foi a mudança de chave? A mudança de chave foi quando veio a pandemia, né? É como se tivessem apagado as luzes e acendesse uma vela no meio da nossa sala. E daí a gente foi jogado, forçado, vamos dizer assim, por conta da pandemia, a olhar para nós mesmos, olhar para essas rotinas, né? Como que estavam se portando essas crianças, né? Eu acho que para todo mundo ali no início da pandemia foi aquele sentimento de férias eterna, né? Poxa, né? Vamos passar, sei lá, 15, 20, 30 dias, né? Ninguém imaginava o tamanho do desdobramento, né? Da pandemia. E a gente começou a ver e não tinha fim. Tá, e agora então a gente vai ter que dar aula em casa, né? Vai ter aula online da escola, como que vai ser, né? Então, ainda naquele olhar de cumprir a meta que já estava traçada, né? Adultos trabalhando, crianças estudando e era essa a rotina. Mas daí que a gente começou a olhar para aquelas crianças estavam crescendo, quem estava as formando, né? Porque nós estávamos sobrevivendo, nós não estávamos vivendo e nem
com as rédeas do que estava acontecendo, né? É como se a gente estivesse ali na beira do mar e a onda passasse e nos levasse daquela maneira. Então, da onde vinha a formação dessas crianças? Era da escola? Era da televisão? Ou eram os finais de semana cheio de alegria e sem regras, entre aspas, né? Porque se você tá num parquinho, você pode brincar até o fim, né? Você pode pular até o fim num local. O que é isso? A gente estava educando de fato? Ou a gente só estava ocupando o nosso dia? Né? E essa percepção me doeu, né? Quando a gente percebeu esse empobrecimento da nossa vida, né? Porque apesar de estar com os dias preenchidos, aquelas crianças não estavam sendo devidamente formadas como eu imaginei, como eu gostaria, como qualquer pai deseja para os filhos, né? Qualquer família. Então, eu percebi que estava tudo meio terceirizado, né? Até a diversão, né? A diversão teria que ser sempre fora de casa. A alimentação, apesar de eu sempre zelar pela alimentação, muitas vezes, né, por causa da correria, vinha fora de casa. A formação vinha fora de casa. Ou seja, é só isso. A gente só tem que rodar a rodinha, como se fosse aqueles ratinhos rodando a rodinha. A gente não decide por nada, a gente não conduz nada. É realmente isso? Daí foi a pergunta-chave, né? Se a infância é esse solo, né, onde a gente precisa plantar as verdadeiras virtudes, né, os verdadeiros valores, então quais eram as sementes que a gente estava plantando naquele momento? Então, uma reflexão muito grande que fez com que a gente buscasse alternativas para que pudesse plantar realmente as melhores sementes. E foi uma resposta difícil de encarar, né? Olhar aquela situação e reposicionar, né? Pegar a nossa realidade e a nossa responsabilidade e saber até que ponto cada fator tem a sua contribuição e onde está a nossa contribuição, foi nesse momento que algo começou a mudar. E não foi de fora para dentro, né? Foi de dentro para fora. Então foi aí que o after schooling cresceu, né? Que tive força o suficiente para poder implementar. Quando eu vi que aquelas crianças estavam escorregando por entre meus dedos, que o que vinha de nós estava ficando cada vez menor, né? E essas crianças, elas estavam sendo impactadas muito mais pelo externo do que por aquilo que a gente sempre almejou para os filhos. Então foi nesse momento que a gente começou a estudar e buscar o after schooling. Então vamos continuar esse papo.